Meus irmãos, uma boa noite. Que bom poder falar com vocês e nesse dia especial. Domingo, dia do Senhor já é especial e hoje, comemorando o Dia das Mães. Então, aos filhos da igreja, eu espero que vocês, herança do Senhor para as mães, já possam ter parabenizado, ter curtido esse dia junto com a sua mãe. Os maridos também. Espero que você possa já ter olhado para sua mulher e agradecido a Deus, mulher virtuosa. Muito obrigado, Senhor. E a todas as mães da igreja, meus parabéns. Vocês são instrumentos do Senhor na vida dos filhos de vocês. E mãe, em específico, parabéns, viu? Te amo. Começando nesse clima, eu queria a palavra da vida essa semana. As missionárias gravaram um poeminha para as mães, um poema de Norma Penido. Eu queria que a gente aproveitasse para escutar esse poema agora, tá bom? Mãe, onde estás? Ser mãe não é um simples ato de gerar. É mais que isto. Ser mãe é também amar. Porque existe quem gera, mas não ama. E existe quem ama sem gerar. O amor é uma prova eficaz da maternidade. Através do amor, reconheceu o rei Salomão, entre duas mulheres, qual era a mãe de verdade. Ser mãe é gerar um filho dentro do coração, independente das circunstâncias ou situação. Às vezes anônimas, ocultas ou não reconhecidas, ou quem sabe como violetas escondidas. Mas sempre perfumando a vida que não gerou. Mãe, onde estás? Que lindo coração é o teu, que sublime missão o Senhor te concedeu. A missão de se tornar mãe, através do amor, é amar sem limites, como nos ama o Senhor. Teu amor se expressa nas lágrimas de emoção, quando clama por teu filho através da oração. Está na tua mão estendida, pronta para abençoar, e nas noites indormidas que passas a acalentar. Nas renúncias, no sonho que não tornou realidade, pois o trocaste pelo sonho maior da maternidade. Tu és mãe, Não apenas Porque geraste um filho. és mãe, porque não podes Ofuscar o brilho Que dos teus olhos reflete o teu grande amor. és bem-aventurada, és virtuosa e agraciada, como foi Maria, a mãe do meu Senhor. Lindo poema, né? Agora que a gente já escutou esse poema, eu queria ler um versículo com os irmãos. Deus me deu o privilégio de eu estar em isolamento lá em Caldas, poder vir agora nesse fim de semana, passar um tempinho de isolamento aqui com a minha mãe. E quando eu estava entrando em Goiânia, eu percebi que a cidade está super movimentada, né? Eu peguei um congestionamento da entrada até chegar em casa. E eu fiquei pensando, gente, mas será que acabou a quarentena e ninguém nem me avisou? E eu fiquei pensando nisso, em como no começo a gente estava super preocupado e agora as coisas estão meio que a gente deixando um pouco de lado essa precaução, esse cuidado. Passei na porta do Atacadão cheio, lotado de pessoas. E como é que é isso, né? E eu fiquei lembrando de algumas coisas que a minha mãe sempre disse, eu acho que a mãe de todo mundo em algum momento já disse. Toda mãe em algum momento já te disse que você não é todo mundo, né? Você fazia, não, mas todo mundo tá fazendo. Tá, mas você não é todo mundo. Toda mãe, um momento ou outro, já virou pra você e falou assim, se eu for ir procurar e achar, você me paga. Toda mãe já deu conselhos que você como filho pensou, será? E toda mãe, eu creio, que em algum momento já virou pro filho e falou, filho, eu te avisei. Virou pro filho e falou, filho, fique esperto, tô te dando um conselho. Filho, cuidado, presta atenção no que você tem feito. E ao ver as pessoas um pouco despreocupadas agora e uma situação que já vai por meses e a gente começa agora a relaxar um pouco e pensar, talvez não seja tão grande, talvez esse pessoal esteja exagerando. Eu lembrei de um versículo que não é muito um eu te avisei, mas é um fica vigilante, fica de olho. Seja prudente. Em 2 Pedro, capítulo 3, dos versículos 8 a 10, diz assim: Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha a partir do versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente para com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, pois, virá como um ladrão.
Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nelas há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira piedosa. Eu vejo que muitas vezes a gente sabe, Jesus está voltando, a gente sabe, olha, Jesus está aí, está quase, está às portas. Eu sei que desde criança eu escuto, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E minha mãe geralmente me falava isso. Ah, filho, Jesus está voltando, fica de olho, Jesus está voltando. Mas como vai passando o tempo, a gente começa a pensar, será que ele está voltando mesmo? Já tem tanto tempo que todo mundo fala que ele está voltando. Eu acho muito bonito que o versículo 9 ele fala, olha, não pense que o Senhor está demorando em cumprir a sua promessa. Não, antes, por amor, ele não quer que ninguém se perca. Meu amado, que assim como a gente lembra da nossa mãe falando, filho, tô te avisando, hoje seja um dia de a gente se lembrar do nosso Senhor, avisando, olha, eu não esqueci da minha promessa, eu não estou demorando em cumprir a minha promessa, mas eu estou te dando tempo para arrependimento. Que a gente possa refletir no versículo 11, olha, visto que tudo assim vai ser desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Talvez se você sair da quarentena não vai influenciar tanto positivo ou negativamente. Talvez. Mas a forma como você vive, sabendo que Jesus está quase voltando, isso vai influenciar muito. Isso tem valor eterno. Como é que a gente tem vivido as restrições que é necessário que o cristão tenha, porque ele sabe que Jesus está voltando. Como é que tem sido a nossa vida, sabendo que o nosso Salvador vem. E aí não é opinião política, aí não é opinião científica, aí é a verdade da Bíblia, dizendo, olha, o nosso Salvador, ele não tarda em cumprir a sua promessa. Como é que você deve viver? E é sabendo disso que eu queria que a gente passasse para o momento dos louvores, com isso em mente. Louva ao Senhor nessa noite pensando, Deus, como o Senhor espera que eu viva? Quais são as restrições? Quais as medidas que eu preciso tomar por saber que Jesus está voltando? Amém? Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim. A sua mão sustenta o mundo e não nos deixas escapar pelo vão dos seus dedos. A sua mão modela o mundo e não esmaga um pecador como eu, como nós. Aí, já tá gravando. Você olha pra cá, tá? Aí, quando terminar o senhor desliga ou me chama que dá pra cortar. Ok. Tá valendo então? Tá.
Meus irmãos, dentro daquela proposta nossa de meditarmos sobre a família nesse mês, eu quero compartilhar com você um texto aqui de Marcos 10, a partir do verso 13 até o verso 16. Você pode acompanhar comigo a leitura. Ouça, verso 13 diz que então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Meus queridos irmãos, nós temos vivido dias de contrastes. Alguns ambientes, alguns lugares, as crianças são supervalorizadas. Em outros lugares é exatamente o contrário. Nesse texto que acabamos de ler, encontramos Jesus neste relacionamento com crianças. É bom pensarmos nisso. Algumas pessoas não dão devido valor às crianças. Algumas pessoas desprezam as crianças, acham que crianças dão muito trabalho, preocupações, e melhor é ter um lugar à parte para elas. Até algumas igrejas, às vezes eu tenho a impressão que isso possa acontecer quando, em alguns momentos, as crianças são levadas apenas para o cultinho, não é? E eu desconfio às vezes que esse cultinho é uma forma dos adultos dizerem às crianças: não nos perturbem agora. Nesse caso específico aqui, Jesus, então, o vejo lidando com as crianças, e é aprendizado para nós, especialmente nós os pais, aqueles que exercem responsabilidade sobre as crianças. No verso 13, diz-nos que algumas pessoas ou alguns levaram crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Algumas crianças foram levadas a Jesus. E eu fiquei pensando, o que isso significa hoje? Será que hoje também, de alguma forma, nós temos levado crianças à pessoa de Jesus? Glórias a Deus, sempre tem pessoas interessadas em levar crianças. Vejo na minha igreja várias irmãs, irmãos que se dedicam às crianças. Eu sei de alguns irmãos que têm o gosto, o prazer de trabalhar com as crianças, sejam na igreja e alguns ministérios à parte. Glórias a Deus por essas pessoas. Mas também eu sei que tem pessoas que não têm essa preocupação, inclusive cristãs. Não levam seus filhos à igreja, por exemplo. Eu sei, na minha experiência pastoral, de pais que passam meses talvez, sem levar os filhos à igreja. Como essa criança vai crescer? Qual é o referencial de vida cristã para ela? Alguns pais, me pergunto, não estão privando seus filhos de serem abençoadas, tocadas pelo Senhor Jesus? Parece que não levam a sério isso. E se a gente pensar então que se eles não estão levando a igreja para receber uma instrução mais apropriada, não é? Onde tem outras crianças da mesma idade, inclusive, pessoas preparadas para aquilo, será que esses mesmos pais, pergunto eu, têm levado em casa também a sério a instrução para os seus filhos cristãos? Têm feito o cultinho doméstico com seus filhos? Será que esses pais têm tido diariamente aquele tempo com Deus, uma devocional, onde as crianças participam? Perguntas que a gente, como pai, como avô, como adultos, devemos responder em relação às crianças ao lermos um texto como esse, não é? Aqui nos diz nesse verso 13 que os discípulos repreendiam aqueles que levavam as crianças. Logo, de quem parte essa repreensão? Quem as repreendeu? Senão os próprios discípulos, aqueles que, a meu ver, deveriam levar as crianças a Jesus, são os que repreendem. A gente encontra isso, não é, irmãos? A gente encontra pessoas que querem exercer esse monopólio,
de quem pode ir a Jesus, quem não pode ir a Jesus, julgam por si mesmos. Parece que houve um julgamento desses irmãos, discípulos aqui, que entenderam provavelmente que as crianças não eram dignas, que Jesus não daria atenção a elas, pois não tinha muito a acrescentar. Nós somos dominados por uma sociedade que olha sempre o que eu vou ganhar com isso, o que nós vamos ganhar. E eu desconfio que tem alguns lugares, quem sabe algumas igrejas, que não dão a devida atenção à instrução das crianças. Afinal, o que elas podem oferecer? O que elas têm para dar? Não são dizimistas, não entregam as suas ofertas ali. Então, se só consomem, é duro a gente pensar sobre isso, mas estou lendo no texto que havia pessoas repreendendo alguns porque levaram crianças a Jesus. Alguns, eu tenho certeza, que pensam que criança dá trabalho, faz barulho, incomoda. Me lembro de uma cena vivida por mim numa igreja em que a gente trabalhava com criança e adolescente ali, e Deus enviou muitas crianças, muitos adolescentes para aquele momento naquela igreja. E meninos que não eram filhos de cristãos, não eram filhos dos pais da igreja, e eles chegavam num grande número, e a gente trabalhava com aquelas crianças. E nunca vai me sair da memória, até hoje nunca saiu da memória, um irmão que se aproximou de mim numa daquelas noites e com o dedo em riste me advertia: você precisa tirar esses meninos daqui, não dá para ficar com esses meninos, olha a bagunça que eles criam na igreja, isso é inadmissível, ou eles ou eu, senão eu vou embora. Sabe, irmãos, percebe? Não foi só nos tempos de Jesus, ainda hoje tem aqueles que de alguma maneira repreendem e impedem que as crianças cheguem a Jesus. O verso 14 nos diz que Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus, nos diz o texto, que viu essa cena. Que bom lembrar disso. O Senhor Jesus vê todas as coisas, e ele viu aqui crianças sendo impedidas de irem até ele. Jesus viu, continua vendo esses empecilhos, obstáculos que são colocados às crianças para que elas não cheguem à sua presença, para que não sejam abençoadas por Jesus, ficando à distância. Jesus ficou indignado. Olha que sentimento. Normalmente a gente não pensa isso a respeito de Jesus, né? Mas aqui nos diz que ele ficou indignado. Jesus desaprovou aquela atitude dos seus discípulos. Me chama a atenção porque no capítulo anterior, no capítulo 9 de Marcos, no verso 36, quando Jesus vai instruí-los a respeito de quem é verdadeiramente maior no reino de Deus, visto que essa foi a discussão que houve entre eles, quem era o maior no reino de Deus, no reino dos céus. Jesus então, no verso 36, diz que ele trouxe uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, passou a instruí-los a respeito do que pertencia ao reino de Deus. Jesus tomou crianças, considerou-as, amou-as e fez delas exemplos a serem seguidas no reino de Deus. Parece que Jesus estava mesmo indignado, né? No verso 42 do capítulo 9 ainda, nos diz que quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Pesado, né, irmão? Pesado isso aqui, você não acha? Pois é. Eu leio no verso 14 que Jesus ficou indignado ao ver essa cena, e leio no capítulo 9 esses dois versículos. Jesus nos ensinando que as crianças têm valor. Tem valor para ele, tem valor para o reino, tem valor para Deus. As crianças precisam ser vistas com maior interesse, irmãos, pela igreja, pelos crentes, pelos pais, pelo cristianismo. As crianças têm valor, Deus as ama, do reino dos céus é feito por crianças. Jesus diz no verso 15, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus nos informa que precisamos, para entrar no reino de Deus, recebê-lo como uma criança recebe,
como as crianças recebem o reino de Deus. Penso que é possível a gente pensar aqui na simplicidade, na humildade com que recebemos o reino de Deus, sem criar muitos obstáculos, não é? Importa lembrar disso. Jesus ama as crianças. O verso 16 diz que, então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Jesus toma nos braços, isto é, Jesus as abraça mesmo e impõe-lhes as mãos e as abençoa. Hoje, Jesus quer tocar seu filho, Jesus quer tocar, receber, abençoar as crianças. Como é que tem sido a instrução que você tem passado para os seus filhos? Você é um daqueles que tem levado as crianças a Jesus, ou quem sabe um daqueles que está mais para a atitude dos discípulos, de repreensão, de impedir, de colocar obstáculos para que elas não se aproximem de Jesus? Qual é a sua atitude em relação às crianças com as quais você convive? Concluindo, meus irmãos, eu quero dizer que Jesus pensa nas crianças, Jesus ama as crianças e trata-as com amor, com dignidade. E diferente de alguns adultos, através dos anos, que não veem nas crianças pessoas, parecem, visto que não dão a elas o devido valor, não é? Algumas pessoas, inclusive, pensam que crianças não são pecadoras. É uma ideia que predomina em muitos meios cristãos. Criança não peca, são inocentes, são anjinhos, portanto, não precisam de Jesus. Lê do engano. O ser humano, ele é pecador desde a sua concepção, desde o seu nascimento. A diferença é que a criança talvez não tenha pecado, querido, mas ela é pecadora, possui a natureza de Adão, pecaminosa, não é? Por isso elas precisam ser levadas a Jesus, para que desde a infância o recebam, sejam tocadas por Ele e abençoadas por Ele. Eu nunca vou esquecer de uma experiência que eu vivi. Meu filho tinha 4 anos, eu era seminarista e eu contava para ele a história lá da ovelha que se perdeu. E como Jesus a foi e resgatou. E ao final eu me lembro que aos 4 anos eu fiz um apelo para ele, né? Eu perguntei se ele não queria ser de Jesus e ele o aceitou. E glórias a Deus. As crianças podem também tomar uma decisão por Jesus. As crianças entendem. Aliás, dizem as estatísticas que o número de pessoas que se convertem a Jesus é maior na infância, na adolescência, do que na vida adulta. Muitos chegam à velhice e ficam mais duros de coração do que nunca. Talvez Jesus está nos ensinando isso, sermos como crianças, não é? Como crianças. Algumas pessoas não se importam com a vida espiritual das crianças. Procuram, investem em outras áreas, mas não na vida espiritual dos seus filhos. Há quem não preocupe em levar seus filhos, suas crianças, seus sobrinhos à igreja. Quando leva, talvez é uma vez, e olha lá. Mesmo aqueles pais mais piedosos, eu tenho percebido que quando muito são frequentes à igreja e buscam levar seus filhos, mas vão uma vez por semana, apenas uma vez por semana, mas durante toda a semana essa criança está recebendo influências do meio, da sociedade, da mídia, do mundo. Percebe, irmãos? Quantas horas uma criança fica semanalmente exposta a outras influências, a outras informações, e apenas algumas horas, menos de hora às vezes, recebendo uma instrução da palavra de Deus na igreja. Devemos pensar sobre isso, preocupar sobre isso. Não seria forma de nós estarmos impedindo de levar os nossos filhos, nossas crianças à presença de Deus? Eu sei que há adultos que não têm intenção de investir, é a impressão que me passa, não é? Não têm devocionais com seus filhos. Há pais crentes que, quando
vão levar os filhos ao batismo e devem batizar os seus filhos, e ali então eles prometem publicamente, diante da igreja, eles prometem que vão orar com seus filhos, vão ensiná-los a ler a palavra, vão ensinar o temor do Senhor, se comprometem a levá-los à igreja para receber uma instrução, mas eu percebo que em muitos casos é apenas um ritual, se tornam relapsos, não praticam depois aquilo que prometeram. Quando não valorizamos a igreja, meus irmãos, falamos mal da igreja, falamos mal dos irmãos, criticamos um irmão, a igreja, alguma autoridade, algum líder, falamos mal da pregação, por exemplo, do pastor, de alguma decisão que foi tomada. Pergunto eu, nós estamos valorizando, nós estamos instruindo a criança, levando ela ao conhecimento genuíno, saudável de Jesus? As crianças aprendem pelo exemplo dos pais, por aquilo que eles veem. Se tem pai que é piedoso, tem uma vida espiritual regular, os filhos vão aprender. Eu percebo isso, que é das coisas mais simples. Percebo que quando os pais são zelosos, por exemplo, com o sustento da obra, são dizimistas, fazem ofertas, se oferecem para algum ministério na igreja ou fora dele, normalmente os filhos também acompanham. Mas ao contrário também eu tenho percebido que é verdadeiro. Aqueles pais que são relapsos, descuidados, embora dizendo-se cristãos, embora arrolados numa igreja, normalmente os filhos acompanham e são exemplos. Querido, eu quero terminar aqui com essa meditação breve nesses 4 versículos. As crianças precisam de Jesus. As crianças também são pecadoras. E glória a Deus que tem gente que tem essa intenção e preocupação e de fato tem feito um trabalho maravilhoso com crianças, levando-as ao Senhor Jesus. Se porventura você pense, medite através das suas atitudes ou a ausência delas, se tem se tornado um empecilho, obstáculo para as crianças irem a Jesus, meu irmão, arrependa-se, muda de atitude, procure investir na vida espiritual do seu filho. Não despreze o valor da igreja na vida das crianças, querido. Não despreze a instrução que é recebida em casa. Claro que ela não substitui a instrução, a vivência dentro da sua casa, mas é de grande valia, é um aliado certamente a igreja, a instrução que se passa ali, todas as vivências ali na igreja, tá bem? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu filho. Amém.